Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos, ela possui uma chamada de atenção para nós, que temos uma caminhada enquanto igreja, que procuramos perceber a realidade de Deus na nossa vida. O questionamento dirigido a esta cidade e a este povo nós devemos nos colocar. O profeta relata a cidade que não quis ouvir e nem caminhar nos caminhos do Senhor. E o que lhe aconteceu? A ruína. Então nós também devemos perceber quando nós não caminhamos conforme a graça de Deus. O que nos acontece? E ao mesmo tempo nós devemos questionar o tipo de religião e de experiência religiosa nós fazemos. Às vezes nós temos uma atitude religiosa que não é testemunho. Mas nós mesmos vamos nos condenando. Então aqui diante desta realidade da primeira leitura, nós temos um mau procedimento, uma cidade rebelde, uma cidade que não quis ouvir os conselhos, que não quis se converter. Então as leituras deste tempo vêm chamando a nossa atenção para esta atitude de mudança de vida, de busca do reino de Deus, viver as coisas do reino de Deus. E aí aquela pergunta, o que nós devemos fazer? O profeta diz: ouvir a Deus. Colocar em prática aquilo que este Senhor que vem ao seu encontro vos diz. Ser testemunho no seu lar, na comunidade, na sociedade, viver bem, ser agradecido. Esta é a atitude de quem quer mesmo viver conforme as coisas de Deus. Depois, o Evangelho continua com esta dinâmica de conversão. Esta dinâmica de viver as coisas de Deus. E aqui apresenta duas realidades. Um filho que o pai faz um convite e diz não, mas depois cai em si. E vai fazer a vontade deste pai. E o mesmo convite feito ao outro, que diz sim, mas não vai. O que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes aqueles que estão distantes têm atitudes mais cristãs do que muitas vezes nós que aqui estamos. Demoram, mas quando mudam de vida, a sua vida é um testemunho admirável. E basta muito pouco. Se nós pegarmos também a conversão de São Paulo, quem era Paulo? Fortemente perseguidor dos cristãos. Vivia com força aquilo que acreditava. E depois, quando teve o seu encontro com o Senhor, aquela mesma força ele fez para evangelizar. Em tudo, Paulo sentia no seu coração que ele precisava ser melhor. Então, esta deve ser também a nossa atitude. E aqui é forte quando o Evangelho diz: os publicanos e as prostitutas. Pessoas que eram condenadas pelo que faziam,
porém pessoas muito atentas e dispostas, quando acolhidas com as coisas de Deus. Muitas vezes mostram mais fé do que nós, porque quando vão ao seu encontro e que lhe dão a atenção necessária, estes se convertem. E quantas vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus, quantas vezes nós precisamos dizer aos cristãos que aqui estão, que é preciso mudança de vida, que é preciso se empenhar com as coisas de Deus, que é preciso se perceber na comunidade, que é preciso querer se envolver na comunidade. E quantos nãos ou não tenho tempo nós ouvimos? E são cristãos. Sempre estão dispostos a contar a sua vida religiosa, mas as suas ações não correspondem com tamanha religiosidade que expressam. Isso quer dizer que vive uma vida de aparência, uma vida de não comprometimento. Quantas vezes nós devemos lembrar que é preciso se confessar, que tem missa de preceito que não devem faltar, que é preciso devolver o dízimo e se comprometer com a missão da igreja, que é preciso ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Quantas vezes nós, pastores, devemos lembrar isso aos cristãos que aqui estão? Isso gera angústia e distância, sinal de que ainda nós não nos envolvemos e não estamos fazendo valer os sacramentos que nós recebemos, principalmente o batismo. Então, eis aqui os 2 filhos. Qual deles nós somos? Então, que a palavra de Deus nos ajude a perceber quais são as nossas atitudes. Que o tempo do advento não seja só a preparação para o Natal, mas o convite à conversão, mudança de vida. Ouvir a Deus, ir ao seu encontro, querer se comprometer com aquilo que Ele nos pede. E quando nós tivermos esta atitude, com certeza, irmãos e irmãs, a nossa vida bem melhor será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.